gente, tá tudo sob controle. Esse continua sendo um canal fitness. Eu sou Tatiana Trevia, profissional de educação física. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não é inscrito ainda, clica nesse botãozinho vermelho e faz a sua inscrição. E para quem já é inscrito, clica no joinha e ajuda a gente a fortalecer esse trabalho. Gente, não é desfile de moda, vocês não erraram o canal. Eu só quis mostrar meu look, primeiro porque é um look da loja de uma grande amiga minha, que eu vou deixar o Instagram para vocês ir lá conhecer a página dela, tá? E segundo porque hoje é um dia muito especial, onde a gente está começando um quadro novo aqui no YouTube, que é o Você Pergunta e a Nutri Responde, onde todas as terças, 19 horas, a gente vai estar trazendo dicas para vocês. Olá, meu nome é Tanara Ferreira, sou nutricionista, atuo na parte clínica, esportiva e funcional. Trabalho muito com emagrecimento, com performance, ganho de massa muscular e definição muscular. Atuo também com a parte de ansiedade. A nutrição, a gente consegue melhorar sintomas de ansiedade utilizando alimentos, suplementos. E dessa maneira a gente consegue entregar muito mais resultado para os pacientes. O primeiro episódio vai ser um pouco mais longo porque o tema rende pra caramba. O que comer antes do treino e depois do treino. E a primeira pergunta que a Nutri vai responder é sobre os protocolos de dieta. É diferente para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer emagrecer, para quem quer apenas uma vida mais saudável, para quem quer ser atleta, busca performance. Então responde pra gente, Tanara Ferreira. É sempre interessante você ter um objetivo maior, seja ganhar massa muscular, seja perder gordura, e isso vai ser baseado no seu bem-estar, no que você está vendo no espelho, no que está agradando, e também às vezes é muito interessante ter a opinião de um profissional, porque tem muitos casos de pessoas que estão precisando ganhar massa muscular e acabam querendo perder gordura primeiro, mas isso depende mesmo de cada caso. Só que pensando nas duas coisas ao mesmo tempo, é possível tanto ganhar massa muscular quanto perder gordura? Sim, é possível, só que a gente tem que ter alguns cuidados com a nossa alimentação nesse momento, que inclusive é o que acontece no processo de definição muscular, onde a pessoa ainda quer perder um pouquinho de gordura, mas ela também já está querendo massa muscular. E o que é que a gente faz nesse momento? A gente não pode fazer uma restrição calórica muito severa. Existe um gasto energético, um gasto de calorias que a pessoa tem ao longo do dia, com as atividades dela do dia, que engloba exercício físico, engloba os trabalhos de casa, lazer, engloba inclusive o que ela gasta só para se manter viva, batimento cardíaco, respiração, metabolismo, e aí ela tem um gasto energético. O que ela vai consumir não pode estar muito baixo, a gente chama isso de déficit calórico. Esse déficit calórico não pode ser muito acentuado, tem que ser pouco, por volta de 250 calorias ou até um pouco mais. E aí ela não vai ter uma restrição tão grande. Com isso a gente consegue ter nutrientes, ter alimentos ali para ajudar nesse crescimento muscular. O outro ponto que ela tem que estar muito atenta é no consumo de proteína ao longo do dia. Se quer ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, tem que ter esse leve déficit calórico, mas tem que ter proteína em todas as refeições. Onde a gente encontra proteína? A gente encontra na carne, no frango, no peixe, nos ovos, a gente encontra no iogurte, leites derivados, queijo, a gente encontra no feijão, ervilha, grão de bico, lentilha. São os principais alimentos que a gente pode encontrar proteína. Mas a gente encontra também no whey protein, na proteína vegana, tem os suplementos que possuem proteína. Aí pensando ao longo do dia, todas as refeições que você fizer tem que ter uma boa quantidade de proteína. Então, além disso, outro nutriente também é muito importante, que são os carboidratos. Numa alimentação muito low carb ou cetogênica, que a gente exclui praticamente ou então reduz bastante, no caso low carb, o carboidrato também vai dificultar. Então, se eu quero ganhar massa muscular, ao mesmo tempo que eu estou perdendo gordura, eu tenho que dar um consumo adequado de carboidratos. Não exageradamente, mas sim de uma forma moderada. A gente encontra carboidratos em frutas, em verduras, legumes, tubérculos, com batata doce, batata inglesa, macaxeira, mandioca. A gente encontra nos cereais, no arroz integral, no macarrão. Então, existe essa necessidade também de a gente estar consumindo carboidratos. Então, para eu poder ganhar massa muscular ao mesmo tempo que eu perco gordura, eu preciso fazer um discreto déficit calórico, tenho que ter proteínas em todas as minhas refeições e tenho que ter também um bom consumo de carboidrato e, claro, um treino específico para ganhar massa muscular.
Bom, a gente quer saber se é uma regra sempre ter que comer alguma coisa antes de treinar e depois de treinar. Não é uma regra, realmente vai depender de cada caso. No processo de emagrecimento, por exemplo, no pré-treino só vai ser necessário se você estiver com fome, porque as refeições anteriores já servem como um pré-treino, sua reserva está lá, disponível. Já no pós-treino, existem alguns métodos, por exemplo, para o emagrecimento, de estimular ainda mais a utilização de gordura corporal. Por exemplo, você pode terminar o treino e fazer sua refeição pós-treino, mas você pode esperar 1 hora ou meia hora, é um tempo a mais que o corpo está ali oxidando gordura, queimando gordura, para depois entrar num processo de recuperação muscular. Muitas vezes o pós-treino pode ser a refeição seguinte que você já vai fazer, não precisa ter uma refeição a mais por isso. Por isso depende mesmo de cada caso. O importante é que no pós-treino, seja 1 hora depois, seja a refeição seguinte, seja imediatamente após seu treino, tenha alimentos fontes de proteína, como carne, frango, peixe, ovos, leites derivados, queijo, iogurte, proteína vegana, whey protein, mas tenha fontes de proteína. É super comum a gente ver pessoas chegando para treinar comendo uma banana, comendo uma maçã. E eu acho que não é bem por aí, hein, gente? Porque precisa de um tempo mínimo para poder a gente se beneficiar daquele alimento. Então eu quero saber da Nutri. Quanto tempo antes do treino a gente deve comer? Então, vai depender um pouco do seu objetivo, mas vamos pensar que você está com fome. Aí é interessante que você faça uma refeição leve e que essa refeição leve aconteça pelo menos meia hora antes, para dar tempo de ela fazer uma digestão boa, uma boa absorção e o alimento estar disponível para o treino. Se for uma refeição mais pesada, tipo um almoço, um café da manhã ou mesmo um jantar, você precisa esperar um tempo a mais, porque a digestão é mais lenta, né? Tem mais alimentos variados, e aí é interessante você esperar 1h30 a 2 horas pelo menos para poder fazer o exercício. Então esse intervalo vai depender muito do que você está comendo. E após o treino, quanto tempo depois do treino a gente precisa comer? Tem que sair correndo e comer para não perder massa muscular? Eu vejo isso muito acontecer na galera que quer ganhar massa muscular. Termina o treino e sai correndo para comer bem rápido para poder não perder massa muscular. Como é que funciona? Quanto tempo depois do treino a gente precisa comer? Após o treino, vai depender muito também do seu objetivo. Se você está com o objetivo de ganhar massa muscular, é interessante que você consuma assim que você acaba, ou dá um intervalo muito pequeno, tipo o tempo que você toma um banho, o tempo que você prepara a sua refeição pós-treino. E aí, nesse caso, priorizando os alimentos proteicos e também ricos em carboidratos. Já no emagrecimento, não tem essa urgência, você pode esperar um pouco o seu corpo continuar utilizando gordura como fonte de energia, principalmente porque o exercício físico ele entra com esse pilar. Durante o exercício físico a gente tem uma produção de hormônios que geram saciedade e com isso, com a maior saciedade que a gente sente, a gente consegue aguentar, esperar algum tempo, seja meia hora, 1h30, para poder fazer a nossa refeição pós-treino. E aí essa refeição ela tem que ter alimentos ricos em proteína. Já o alimento rico em carboidrato, ele não é uma obrigação. Você pode inclusive colocar fontes de gorduras boas que têm efeitos anti-inflamatórios e ajudam nessa parte também do emagrecimento, de desinflamar mais o nosso corpo. A ideia de comer de 3 em 3 horas se popularizou e a gente quer saber se isso é verdade. Existe um intervalo ideal entre as refeições? No processo de emagrecimento, existe sim um intervalo ideal. O ideal é você comer a cada vez que você sente a necessidade, o sinal que o seu corpo está mandando de fome. Não precisa estar comendo de 3 em 3 horas ou fazendo todas as refeições ao longo do dia, tipo café da manhã, lanche, almoço, lanche à tarde, jantar e ceia. Na verdade, você vai respeitar muito a sua rotina, seus horários e também a sua sensação de fome. Exemplo, se você não sente fome pela manhã, você não precisa fazer um lanche da manhã. Se você não acorda morrendo de fome, você pode esperar um pouco o seu café da manhã acontecendo mais tarde. Mas o importante é que no processo de emagrecimento tenham bons intervalos. Bons intervalos para que no intervalo seu corpo consiga aprender a usar a gordura com mais facilidade. E aí é interessante que você consiga pelo menos
3 horas entre uma refeição e outra. Mas pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6, tanto que a gente passa a noite todinha dormindo e a gente não acorda de madrugada para fazer nenhuma refeição. Então é respeitar muito a fome e saciedade, e caso você seja uma pessoa que sente muita fome, reveja as suas refeições para fazer combinações melhores com os alimentos, que ajudando, fazendo você se sentir mais saciado e tentando passar um maior intervalo entre as refeições, colocando o mínimo de 3 horas. É obrigatório tomar o whey protein para quem quer ganhar massa muscular? Verdade ou mito? Não, não é obrigatório. O whey protein é uma fonte de proteína prática, que a gente consegue uma grande quantidade de proteína em um pequeno volume. Por exemplo, em um scoop, em um medidor, a gente consegue ali em torno de 20 a 25 gramas de proteína. Se a gente fosse querer isso, obter isso, essa quantidade de proteína do alimento, seriam 4 ovos, seria um pedaço grande de frango, de carne. Então, é uma forma prática, mas não é a única. A gente pode sim obter, através dos alimentos, essas quantidades de proteína e ter um bom consumo aí desses alimentos, favorecendo o ganho de massa muscular. O whey protein, ele precisa estar acompanhado de alguma fruta ou a gente pode consumir ele isolado? Pode ser apenas ele, mais nada, mas em processo de emagrecimento eu gosto de combinar, porque aumenta a saciedade, porque o whey protein, ele tem uma característica, ele tem uma rápida digestão, uma rápida absorção. Então ele dá aquela saciedade imediata, só que rapidinho a fome vem, porque ele é muito fácil de ser digerido. E se ele está acompanhado com uma fruta, acompanhado com a fibra, tipo aveia, com pasta de amendoim, um shake, a gente consegue aumentar essa sensação de saciedade, que para o emagrecimento é muito importante, pois é uma das queixas, sentir muita fome no emagrecimento. Já no ganho de massa muscular, essa pessoa precisa sim estar ali combinando o carboidrato junto com sua proteína para poder favorecer o ganho de massa muscular. Além disso, no ganho de massa muscular existe uma quantidade mínima de calorias que precisa ser alcançada. E já colocando algum alimento combinado com whey, ajuda a alcançar mais fácil essa quantidade de calorias. Papel e caneta na mão, porque agora a nossa Nutri vai passar dicas de opções de café da manhã para quem quer emagrecer e para quem quer ganhar massa muscular. Anota tudo aí. Então, pensando no café da manhã para quem quer emagrecer, é interessante pensar primeiro no café. Não fazer um café com açúcar, mesmo sendo açúcar demerara ou mascavo, também tem carboidrato. Se for usar o mínimo possível, tipo uma colherzinha de café ou de chá, mas de preferência não usar, se acostumar com o sabor amargo do café, ou usar adoçantes naturais como estévia, xilitol, eritritol e talmatina. São adoçantes que não representam riscos para a nossa saúde. Aí é interessante a gente colocar frutas com baixo impacto glicêmico. Por exemplo, a gente pode pensar no abacate, que é uma excelente opção, morango, outras frutas vermelhas, a gente pode botar maçã, goiaba. São frutas que não elevam tanto a nossa glicemia, que é um ponto-chave para o emagrecimento acontecer sem a gente ficar sentindo tanta fome. Aí não pode faltar proteínas, a gente pode pensar em 2 ovos feitos no azeite de oliva, a gente pode colocar um ovo e um pedaço de queijo. Independente do tipo de queijo, é interessante também porque tem gorduras e proteínas aumentando a nossa saciedade. Nesse preparo a gente pode usar azeite ou manteiga e é interessante colocar ervas, por exemplo, açafrão, orégano, alecrim. Essas ervas, elas têm efeitos também positivos no processo de emagrecimento. Além disso, a gente pode ainda incluir mais uma fonte de gordura boa, como por exemplo semente de chia, de girassol, de linhaça e também alguma fonte de oleaginosa, castanha de caju, amêndoas, castanha do Pará. Fica uma refeição excelente para o processo de emagrecimento. Mas vamos pensar no ganho de massa muscular. Já no ganho de massa muscular, a gente precisa de fontes de carboidrato também, além das fontes de proteína. Então a gente pode pensar em um café com 2 ovos, ou então ovo e queijo, a gente pode colocar um pedaço de macaxeira, uma rodela de batata doce, pão integral, a gente pode colocar tapioca feita com semente de chia. Lembrando que essas opções aqui também podem estar nessa opção aqui de emagrecimento, mas a gente tem que ter muito mais cuidado com a quantidade, com relação aos carboidratos principalmente, para não ficar muito calórico. Podem estar nas duas, mas no ganho de massa muscular não pode faltar carboidratos, certo? Então essas são algumas opções.
a gente pode colocar cuscuz, milho cozido e sempre combinando com proteína. Pode ser os 2 ovos, pode ser um frango desfiado, pode ser atum. A gente pode também fazer um shake, onde a gente coloca whey protein, frutas, castanhas, aveia e fazer um shake e já dá tudo, porque às vezes é uma queixa muito comum. As pessoas que precisam ganhar massa muscular elas não conseguem consumir a quantidade necessária de calorias e na forma de shake fica muito mais fácil, porque o volume é menor, é líquido, é mais prático para comer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do quadro Você Pergunta e a Nutri Responde. Estaremos aqui todas as terças-feiras, 19 horas. Acompanhe os episódios e você pode participar, deixando a sua dúvida aí nos comentários. Quem sabe no próximo episódio a Nutri já te responde. Participa, curte o nosso vídeo, dá aquele joinha, aquele like bem gostoso, porque ajuda muito a gente a fortalecer nosso trabalho. E eu espero vocês na próxima terça às 19 horas. Então você pode me seguir também no Instagram. Meu Instagram é @TanaraFerreiraNutri. Lá posto vários conteúdos, faço lives semanais com aulas sobre emagrecimento e tem várias receitas e vários conteúdos que podem ajudar no seu processo de emagrecimento. E também convido você para ser minha paciente, tanto na forma online ou presencial, se for em Fortaleza. Online para todo mundo, de qualquer região do mundo realmente. E também para participar do meu programa de emagrecimento online, o Emagrezen, que é um programa voltado para as mulheres que querem emagrecer, mas percebem que a ansiedade tem dificultado o processo de emagrecimento. De tempos em tempos, as turmas estão abertas, mas também tem o desafio 21 passos, que são 21 passos para o emagrecimento, de forma simples, rápida, além disso com vários materiais de apoio para ajudar nesse processo de emagrecimento. E aí, tudo isso você consegue saber mais lá dentro do meu Instagram, @TanaraFerreiraNutri.